Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando o tão aguardado Guia Definitivo 2 que algumas pessoas estavam querendo. Inclusive é uma coisa até importante de eu mencionar da demora que eu tive para poder fazer esse vídeo. Eu tive que pesquisar um pouco mais a fundo, trazer novas informações. Eita porra, apareceu um bagulho aqui. Eu tive que trazer algumas informações novas. Aquele vídeo acabou não sendo incluídas, até por conta que houve várias atualizações conforme os anos foram se passando. Novas novidades acabaram chegando e aquele vídeo acabou ficando meio datado e precisava se fazer uma atualização dele. Então eu estou fazendo aqui agora. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que caso a qualidade do áudio não esteja tão boa com relação aos outros vídeos anteriores, é por conta do meu novo headset que eu comprei. E ele possui conexão P2, então ele depende muito da placa de som do laptop. E o meu laptop aqui ele não tem uma placa de som tão boa, então possa ser que o áudio tenha algum ruído, algum chiado, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para tratar esse áudio. Estou comprando também uma placa de som para poder melhorar o áudio em si, como um todo. Então vamos lá. Já quero deixar bem adiantado que esse vídeo vai ser longo, então se prepare, tá? Eu vou tentar dar uma resumida muito boa aqui. O primeiro vídeo que eu tinha feito deu 35 minutos, então eu vou tentar resumir para 20, pelo menos conseguir resumir para 20 minutos esse vídeo. Então vamos lá, eu fiz um bloco de notas aqui para poder passar algumas informações para vocês, porque é importante sobre até o contexto geral envolvendo esse guia como um todo. Então vamos lá, a primeira parte que nós iremos começar são os tipos de conexões que são utilizadas para fazer o eGPU. Atualmente nós contamos com 5 tipos de conexão. O Mini PCI Express, que é o mais famoso, que é onde vai a sua plaquinha wireless do laptop. A segunda conexão é o Express Card. O Express Card ele já vem ali desde 2007 como uma implementação. Existem diversos tamanhos do Express Card, isso é bom deixar bem claro para quem possui um laptop com Express Card, tudo bem? Existem diversos tamanhos. Tem a entrada NGFF, que nos laptops atuais ela vem sendo uma substituta do Mini PCI Express para você colocar a sua plaquinha, né, wireless, para acessar o Wi-Fi. Tem o Thunderbolt. O Thunderbolt ele tem a versão 2 e 3 que foram mais focadas no GPU. O Thunderbolt 2 ele foi meio que mais usado ali nos MacBooks, ele não foi tão diversificado no mundo dos PCs, foi mais para quem usa Mac. Eu não sei porquê, provavelmente deve ser por conta do custo de implementação dessa tecnologia na época ter sido muito cara, então acabou sendo um pouco inviável. Mas o Thunderbolt 3, que é o atual, ele já abrange diversos laptops, tanto rodando Windows quanto os que rodam o sistema operacional da Apple, né, os MacBooks. Então você já tem uma diversificação muito maior do Thunderbolt 3, até porque ele utiliza o padrão de conexão USB-C. Tem aí também a última conexão, que é a M.2, que eu gosto de chamar de M2. Essa conexão ela veio por diversos motivos, mas um dos principais é substituir a conexão SATA, né, tanto dos computadores quanto dos laptops, por ela trazer mais velocidade de transferência de dados que você teria, por exemplo, no seu SSD SATA, né, com a tecnologia SATA. E isso também veio sendo implementado nos laptops. Eu acredito que veio muito mais forte até do que eu imaginava. É bem importante dizer isso. Então essas são as 5 conexões importantes que são utilizadas no eGPU, ok? Vamos agora para os padrões de conexões, né? Os padrões de conexões que eu gosto de dizer são os protocolos que essas conexões acabam utilizando. Isso é muito importante porque eu não vi nenhum vídeo de nenhum brasileiro, de nenhum gringo falando sobre isso. Nem pouquíssimos sites de fóruns gringos eu vejo falando sobre isso. Porque é um assunto delicado, mas é importantíssimo. Porque ele ressalta diretamente numa parte da compatibilidade do eGPU funcionar no seu laptop. Então vamos lá, vamos começar primeiro no Mini PCI Express, que é o mais utilizado aí por todo mundo. Ele possui 2 tipos de protocolos nessa conexão.
protocolo PCI Express, que esse é utilizado, ele é o essencial para que o eGPU funcione, tá, no seu laptop. Os GPUs eles necessitam que esse protocolo esteja implementado na conexão mini PCI Express, porque senão ele não vai funcionar, tudo bem? Existe outro protocolo que é o SATA. O SATA ele veio para ser uma alternativa, principalmente nos laptops, como aqueles SSDs mSATA, para poder substituir tecnicamente os HDs de disco rígido, né, sem ser os SSDs. Não deu muito certo, não se padronizou tanto assim, mas alguns laptops possuem essa segunda entrada mini PCI Express. O meu, por exemplo, ele tem duas conexões mini PCI Express, uma com protocolo PCI Express e a outra com protocolo SATA. A do protocolo SATA não vai funcionar o eGPU, tudo bem? Não vai funcionar, é bom deixar isso claro. O mini PCI Express ele trabalha em X1, ou seja, com apenas uma pista de PCI Express, tanto geração 1 quanto geração 2. A geração 1 trabalha entre 1 a 2 gigabits por segundo e a geração 2 trabalha entre 4 a 5 gigabits por segundo. É quase ali páreo do USB 3.0. Nós temos também o Express Card. O Express Card ele vem com apenas um protocolo, que é o PCI Express. E diziam que essa seria a conexão principal para o eGPU, porque lá atrás até a ASUS chegou a demonstrar um primeiro protótipo de eGPU, acho que era o Asus Shonar, o Asus ROG XG, alguma coisa assim. Era um eGPU que utilizava a conexão Express Card. Literalmente foi a geração 1 do Express Card. Ela não era tão rápida, mas como demonstração de futuro desempenho, né, que seria próspero nessa conexão, a ASUS fez isso. Eu vou estar deixando uma imagem para vocês verem. E a conexão Express Card ela possui 3 gerações de PCI Express, geração 1, geração 2 e geração 3. A geração 3 ela foi dificilmente você consegue encontrar ela hoje em dia nos laptops, mas ela foi implementada ainda em alguns laptops com processador Intel Haswell, Broadwell e alguns até Skylake, pelo que eu andei pesquisando. A geração 1 e geração 2 em taxa de transferência é a mesma coisa do mini PCI Express, e a geração 3 ela trabalha em aproximadamente 8 gigabits por segundo, tudo bem? Então essas são as velocidades do Express Card nas suas gerações e o protocolo PCI Express, que é padrão que ele trabalha, ok? Vamos agora para o NGFF. A conexão NGFF ela veio para substituir o mini PCI Express de certa forma, e ela pode trabalhar em X2 também, tá? Tanto em X1 quanto em X2, mas a maioria dos laptops já utilizam X2, né? Ou seja, ele consegue trabalhar com 2 pistas de PCI Express. O padrão dele é PCI Express, ok? Ele não trabalha com protocolo SATA, pelo que eu andei pesquisando, e a geração dele trabalha apenas em segunda geração ou terceira geração. Terceira geração, mais ou menos aí 8 gigabits por segundo você consegue de taxa de transferência de dados. Temos o Thunderbolt. O Thunderbolt ele é bem interessante, porque ele consegue trabalhar com 2 protocolos numa única conexão, né, padrão. O protocolo PCI Express e o protocolo DisplayPort. Por que essas 2 conexões? Porque o Thunderbolt, na época em que ele foi anunciado, ele veio com uma proposta de unir definitivamente ambos os públicos. Aquele público que necessitava de usar produtos que precisavam de um protocolo PCI Express para funcionar, mas ao mesmo tempo ele abrangia também produtos que tivessem um outro tipo de protocolo que utilizasse, por exemplo, em monitores ou algum outro produto, mas que você pudesse gerar também imagem a partir dessa conexão. O Thunderbolt primeira geração quase não foi usado, ele começou a se tornar mais popular a partir da segunda geração. A segunda geração ela trabalha ali mais ou menos, se eu não me engano, de 16 a 20 gigabits por segundo, e a terceira geração 40 gigabits por segundo. Lembrando novamente que o Thunderbolt 2 ele é mais exclusivo para os MacBooks, e a partir do Thunderbolt 3
é que foi se diversificando mais ali entre os laptops rodando a plataforma Windows, tudo bem? A última conexão é a M2, né, M.2. Ela também é uma conexão importante, porque ela também pode trabalhar com dois protocolos, ok? O protocolo PCI Express ou o protocolo SATA. É importante isso, porque eu vejo muitas pessoas falando aí, se você tiver entrada M2, você consegue fazer GPU mais rápido, mas eles não advertem que essa entrada necessita de um protocolo PCI Express, porque se for um protocolo SATA você não vai conseguir fazer com que o GPU ele seja executado na sua máquina, né? E uma coisa interessante do M2 é que ele trabalha em X4, ou seja, 4 pistas de PCI Express, geração 2 ou geração 3. A geração 2 ali é entre 16 gigabits por segundo e a geração 3, 32 gigabits por segundo. Uma coisa interessante do M2 é que, ao menos em adaptadores de GPU, ele consegue ser mais rápido do que o Thunderbolt 3, que possui nas fichas técnicas 40 gigabits por segundo. Por que isso? Porque o M2 ele não necessita de passar por várias vias, vários canais de conexão até chegar no seu destino final. O Thunderbolt 3 ele precisa disso. Então vamos dizer assim que há um input lag da informação chegar do seu ponto inicial até o seu ponto final no Thunderbolt 3. No M2 é praticamente direto que vai, né? Existe, por exemplo, alguns usuários que fizeram a GPU tanto em M2 quanto em Thunderbolt 3 e que mostraram por A mais B que o M2 ele é mais rápido que o Thunderbolt 3 em GPU. Então esses são os protocolos, os padrões de protocolos que essas conexões acabam utilizando. Agora eu gostaria de falar com a parte dos adaptadores. Os adaptadores de GPU. Atualmente eu fiz uma lista aqui dos principais para vocês, que é bem interessante, que abrange tanto quem utiliza mini PCI Express até o Thunderbolt 3. Eu vou estar deixando todos esses links na descrição do vídeo, então você acessa, tá? Eu demorei bastante pesquisando sobre isso, vou deixar mamão com açúcar para você, é só clicar e ver, não precisa sair pesquisando loucamente, tá? Não precisa, definitivamente não precisa. Então vamos começar com os adaptadores mais famosos assim. Tem o PE4C versão 3.0, inclusive tem um vídeo no meu canal com unboxing desse adaptador. Ele possui padrão de conexão tanto em Express Card quanto em Mini PCI Express, tá? Tem o PE4C versão 4.1 que utiliza padrão de conexão NGFF e M2. O 4.1 para o 3.0 é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a geração de ambos os adaptadores. O PE4C ele trabalha em PCI Express 3.0 e o PE4C 4.1 trabalha em PCI Express geração 2.0. Mas no mais é basicamente a mesma coisa, mudando apenas o cabo, tá? Mudando apenas o cabo. E o preço também. Os preços desses dois adaptadores são diferentes, tá? São diferentes. Tem também o EXP GDC versão 8.4, esse é o mais famoso que existe por aí, porque ele é mais barato que o P4C. O padrão de conexão dele é de socket, né? É plugável, você pode desplugar e plugar no seu adaptador. Ele não é, o cabo não é soldado. Ele utiliza Mini PCI Express, Express Card e NGFF como padrões de conexão para você utilizar no seu GPU. E tem o EXP GDC versão 9.5, que é uma atualização que apenas utiliza conexão M2, tá? Ele apenas utiliza a conexão M2, é exclusivo para esse tipo de conexão. Agora vem um GPU recente, né? Um GPU recente que utiliza também o M2, que é o ADT R3G. Ele utiliza M2, NGFF e Mini PCI Express como conexões para você utilizar no seu laptop. Todos esses adaptadores aqui eles possuem um jumper, né, para você atrasar o boot do eGPU e do Windows, né, casos de tela preta ou o eGPU não está sendo reconhecido ou não está inicializando o laptop, eles possuem esses jumpers, é importante dizer. E tem um outro adaptador aqui que ele é basicamente conexão direta ali, e eu não
não indico para você que é leigo em GPU, tá? Só você que já é mais experiente. Para testes, que é o ADT R43 e R53. Eles utilizam conexão NGFF, M2 e mini PCI Express. Tudo bem? Eu acho que esse aqui é mais voltado para mineração, se eu não me engano, tá? Para mineração, se eu não me engano. Mas teve usuários que testaram ele e funcionou, tá? Ele não possui nenhum jumper para atraso e tudo mais, mas ele vem com cabo soldado e a qualidade de construção dele é excelente, entendeu? Não é nada desses xing-lings que você vê de adaptadores que são para mineração de Bitcoin. Isso aqui é completamente diferente. Pode ser que ele também seja para mineração de Bitcoin, mas a qualidade dele é bem superior. Mas eu não recomendo, tá? Para quem é leigo, não recomendo. E agora vem os adaptadores de Thunderbolt 3, né? Que é o Razer Core, tem o Razer Core 2, Gigabyte Gaming Box, o Akitio Node e o Asus ROG XG Station 2, tá? Todos esses utilizam Thunderbolt 3 para conexão e é mais caro esses adaptadores porque eles, além de utilizar o Thunderbolt 3, possuem um case, possuem embutido também fontes de energia, né? Então a única coisa que você vai precisar se preocupar é comprar a sua placa de vídeo e espetar, tudo bem? Esses são os adaptadores de GPU que eu recomendo para você e que são os atuais no momento, tá? A gente chega numa segunda parte desse, na verdade acho que é a terceira, né, parte desse guia, que é a largura de banda desses adaptadores. É bom deixar claro isso, porque eu também não vejo ninguém falando. Qual tipo de meio de comunicação que esses adaptadores utilizam? Todos que eu falei aqui, eles possuem o cabo ou HDMI, né, de conexão, ou já é diretamente soldado. Mas você precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, esses adaptadores xing-ling de Bitcoin, se você compra um deles com conexão M2, que te possibilita até 32 gigabits por segundo, no mínimo 16, mas vamos colocar aqui 32. Se você utiliza esse adaptador xing-ling, o cabo, né, de meio de comunicação que vai estar fazendo a transferência entre o GPU e a sua máquina, ele é padrão USB 3.0. Então você vai estar limitado, é basicamente um gargalo que há de conexão por conta do USB 3.0. Ou seja, ao invés de você ter 16 ou 32 gigabits por segundo, você vai ter 5, 8 gigabits por segundo. Isso afeta demais, principalmente se você comprar uma 1070, uma Vega 56, por exemplo, você vai perder desempenho, meu querido. Você vai perder desempenho, você não vai ter a sua placa rodando a 100% como deveria ser. Você vai ter diversos problemas de jogos não alcançando FPS altos, porque a placa de vídeo ela necessita de mais dados, ela está querendo mais dados, mas a quantidade de transferência que o USB 3.0 possui não dá conta. Então ele vai estar limitado ali. A placa está pedindo mais, mas o USB está falando, meu, eu só tenho isso daqui de transferência para você. Esse tanto de pacotes. Vai ter que ser ele, cara. Então você tem um gargalo aí no meio dessa conexão. Então tome cuidado com a largura de banda desses adaptadores. Compre adaptadores de GPU reais, tá? Reais. E ao encontro disso, vem a recomendação de placas de vídeo, né? Eu não vou recomendar o cara comprar uma 1070 para ligar no adaptador de GPU mini PCI Express. Eu não sou louco de fazer isso, porque ele vai estar vendo uma limitação, um gargalo, e o cara não vai estar utilizando todo o desempenho da 1070. Um exemplo de placa de vídeo. Então, uma coisa liga a outra. Se eu tenho uma GPU que eu sei que ela tem um limite de transferência ali, de dados e tudo mais, eu vou tentar comprar uma placa de vídeo com um desempenho menor, já avisando sobre isso, porque eu sei que pelo menos uma placa de vídeo inferior eu vou desempenhar 100% dela, diferente de uma placa mais forte, né, que eu não vou conseguir alcançar tudo isso. Então um tópico liga o outro. Outra coisa também, cabo soldado ou cabo plugável. Eu prefiro cabo soldado, porque eu tenho
em jogos, por exemplo, menos chances de ocorrer que o driver da NVIDIA parou de funcionar, de um jogo da tela preta, por exemplo, ou congelar. E também por conta de ele ser cabo soldado, eu tenho menos interferência, por exemplo, de eletrostática, que é uma coisa importante que deve-se colocar aqui. Então, e também porque eu sei que esses cabos eles possuem blindagem, tá? Esses cabos eles possuem blindagem, eles necessitam de blindagem. O ponto negativo é que se der pau nesse cabo aqui, ou eu resolvo ou já era, meu amigo. Não vai ter como eu comprar um outro cabo para colocar nele. Eu vou ter que resolver esse problema. Já a vantagem do cabo plugável é que caso o meu cabo dê problema, eu consigo comprar outro. Eu consigo fazer o reparo apenas trocando ali sem nenhum problema. Outra vantagem é que eu posso simplesmente tirar o eGPU e guardar o meu laptop e levar para qualquer lugar sem nenhum problema. A desvantagem é que ele vai ter alguns tipos de problemas, como eu falei para vocês. Possa ser que tenha tela azul, o jogo congele, o driver da NVIDIA pare de funcionar. Então isso pode acontecer também nesse cabo plugável. Eu recomendo o cabo soldado, mas se você quiser comprar o GPU com cabo plugável, não tem problema, tá? Não tem problema. Compatibilidade do GPU nos laptops, isso varia, tá? Isso varia, não existe uma coisa certeira, a não ser que você compre o Thunderbolt 3, aí é 99% que vai funcionar, tá? É 99% que vai funcionar, porque o produto foi feito com certificado da própria Intel até, de que vai funcionar se você espetar o GPU ali, tá? Agora os outros é 50-50, tá? 50% de chance de funcionar e 50% de chance de não funcionar. Então aí você vai ter que arriscar. Essa parte aqui é a mais difícil do pessoal entender, porque não existe uma lista definitiva de laptops que vão funcionar. Apenas algumas listas dos gringos, em que vai testando e fala, ó, esse GPU aqui funcionou nesse laptop aqui. Porra, show. Ah, mas esse daqui, esse laptop mais potente aqui, mais parrudo, o GPU não funcionou não. Eu fiz os negócios lá, mas também não funcionou. Porra, fodeu, velho. Eu vou ter que pôr na lista. Então, não existe, nem aqui no Brasil o pessoal fez uma lista dos laptops. E a lista também de lá dos gringos não está tão atualizada assim, para você ter uma ideia. Então, compatibilidade do GPU varia, tá? 50-50. Possíveis erros que pode acontecer caso você faça a GPU e dê algum probleminha ali. Erro 43, problema de driver da NVIDIA. Isso daqui cai também diretamente no que está acontecendo. Que placas da NVIDIA geração 1000, a NVIDIA bloqueou o Hot Plugin, que também é um outro protocolo que necessita o eGPU para a comunicação ali, tá? Então sem ele o eGPU não funciona e a NVIDIA bloqueou isso na geração 1000. Então se você tem uma placa de vídeo NVIDIA geração 1000 que deu erro 43, você tem na verdade você tem alguns jeitos de tentar reverter isso. Instalando driver antigo, fazendo uma modificação nele, você habilitar o Hot Plugin na BIOS do seu laptop, tá? Você pode fazer isso manualmente, e aí para quem é leigo eu não recomendo, ou você pedir uma BIOS mod, certo? Que é a sua BIOS que você pede lá no site. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, aí você fala só, ó, eu necessito de uma BIOS mod porque o Hot Plugin está desativado, eu preciso que ele esteja ativado. O cara vai lá e faz a BIOS mod para você. Provavelmente ele vai te cobrar ali 5 a 10 dólares de doação e você paga e pronto, você tem ali sua BIOS mod, você faz a instalação por conta em risco de você. Eu não estou incentivando, tá? Não estou incentivando. Pode acontecer em outra placa NVIDIA, geração 900, 700? Pode, né? Aí você pode tentar reverter esse problema também com setup, pode ser também, tá? Que é um programinha que você utiliza. O erro 12, que é o DSDT Override, tá? A solução para resolver esse problema ou é por um guia, que você faz alguns macetes ali de programação. Para leigo não recomendo. Tem um tutorial mostrando isso, tá? É em inglês, tudo é em inglês. Eu vou tentar achar em português. Ou você usa o Setup, que é um programinha do Nando, que eu também vou estar deixando na descrição para você comprar. Não é para sair pirateando, caralho. É para você comprar, tá? Deve estar uns 15 dólares esse programa aí. Outro erro que pode acontecer também é o BSOD, que é tela azul do Windows.
né? Aqui tem diversas variáveis que pode acontecer, né, para estar dando esses problemas. Pode ser problema no adaptador GPU, pode ser problema na sua fonte, pode ser problema na sua GPU, pode ser problema no Windows, que deve estar alguma coisa corrompida, pode ser problema no cabo do GPU, tá? Ou também pode acontecer de ele não estar sendo detectável, aí você vai ter que usar o setup para poder fazer isso. Whitelist, ou seja, apenas produtos certificados pela fabricante vão funcionar, né? Isso é muito comum. Por exemplo, eu tenho uma placa wireless da Intel. Se eu quiser instalar uma placa wireless da Killer, por exemplo, não vai funcionar. O Windows nem vai chegar a bootar, para você ter uma ideia. Vai ficar uma tela completamente preta no laptop. Como é que eu resolvo isso? Duas maneiras. Existe como você entrar no site, que eu vou estar deixando na descrição, BIOSMod. Você pede para que eles façam a remoção da whitelist, ou via setup. São dois métodos aí que você pode estar resolvendo esse problema. Bloqueio na BIOS. Aí, meu amigo, o único jeito é você pedir uma BIOSMod ou modificá-la, tá? Que algumas fabricantes bloqueiam qualquer tipo de modificação, qualquer tipo. Não chega nem a ser whitelist. É problema de bloqueio mesmo da BIOS, tá? Não para leigos, não recomendo, tá? O drive de mídia parou, mas já se recuperou. Esse problema pode ser na geração do PCI Express que está trabalhando, geração 1, geração 2. Se tiver na geração 2, você vai ter que fazer vamos dizer assim, um downgrade para a geração 1. E se continuar esse problema, pode ser lá em cima que eu falei, problema no cabo, problema no GPU, problema na placa de vídeo, problema na fonte. Algum desses problemas pode estar ocorrendo isso. E também por conta do cabo ser plugável, ele não é soldado. O cabo soldado, dificilmente você teria esse problema, só para você ter uma ideia. Placa de vídeo não detectada. Ou você consegue contornar esse problema com o setup, fazendo algumas modificações ali, ou você utiliza os jumpers do GPU, que vão atrasar o boot do GPU ou vão atrasar o boot do Windows para reconhecer. Tudo bem? E também o último erro, que é o erro 31. Esse é dificilmente comum você encontrar, mas pode acontecer. Que é o do Windows não poder carregar os drivers proprietários da NVIDIA quanto a AMD. Nesse problema você vai ter que entrar na BIOS do seu laptop e mexer ali nas configurações para que a entrada, né, a porta PCI Express na qual você está utilizando o seu GPU, ela não entre em estado de preservação de energia. Palavra difícil de falar, velho. Então, você vai ter que mexer ali alguns molhagatos ali na BIOS, tá? Tem um link que eu vou estar deixando na descrição para você ver, de um usuário que teve esse problema. Inclusive foi um usuário brasileiro que postou lá no fórum, então você pode estar conversando com ele caso desse problema. Então esses são os possíveis erros que pode acontecer caso você faça eGPU. E a última parte desse vídeo já está longo, já está quase 30 minutos. eGPU no monitor interno ou no monitor externo? No monitor externo, né, meu querido? Você vai fazer eGPU no monitor externo, porque você vai ter mais FPS, você não vai ter problema de input lagging que você vai ter no monitor interno, porque vai ter que ter várias comunicações ali que o eGPU vai estar fazendo até chegar até conseguir gerar imagem no seu monitor do laptop. Então eu recomendo eGPU no monitor externo do que no monitor interno, tá? Se você não tiver grana para comprar um monitor externo, vai usando no interno, mas lembre-se que você vai ter menos desempenho, tá? Lembre-se disso. E algumas dicas que eu deixo para vocês rápidas aqui, para você setar para que o processador gráfico, tanto AMD quanto NVIDIA, né, aí você entra nas configurações dos drivers de ambas as fabricantes e peça para que todos os programas, todas as aplicações rodem no processador gráfico NVIDIA ou AMD, tá? E a última coisa, caso tenha no driver da AMD, porque na NVIDIA tem, você colocar o CPU para trabalhar em modo physics, tá? Na NVIDIA você consegue fazer isso, eu não sei se na AMD também tem como você colocar a CPU para trabalhar em physics, tá? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.